Olá, seja bem-vindo à SML Tech. Continuaremos com os nossos exercícios de eletrostática. Eu sou Lucas Smith, técnico em eletrônica e estudante de engenharia elétrica. Bem, hoje trago 3 exercícios. Hoje daremos continuidade à nossa parte de eletrostática, mas esses 3 exercícios vão constituir o nosso raciocínio sobre campo elétrico. Então, vamos lá, vamos para fazer as nossas atividades. Para o nosso exercício de hoje, no caso o exercício 8, que eu trago para vocês, o 8, 9 e o 10. O primeiro exercício, possuímos uma carga elétrica de 20 nanocoulombs, ou seja, ela é positiva, então ela é um cátion. Esse cátion encontra-se no vácuo e ele faz a seguinte pergunta: quais são a intensidade e o sentido do campo elétrico E1 na superfície com raio D1 igual a 1 metro em torno dessa carga? Bem, se vocês estão visualizando, a gente já anda estudando a parte da eletrostática, então sabemos que o campo é a densidade, a constante de elétrica do meio, vezes o módulo desta carga, dividido pela distância ao quadrado. E ele quer justamente o E1, que está numa distância D1 de 1 metro. Então, só faltou eu colocar aqui a distância D1, né? Senão fica impraticável. Então, podemos utilizar simplesmente a equação para a gente alcançar o E1. Bem, a primeira coisa que a gente pode analisar é que o sentido do nosso campo é divergente, no caso, por se tratar de uma carga positiva. Então, ele tende a sair, as linhas de campo tendem a sair do nosso átomo. Certo? Então, vamos partir para as contas para saber o campo elétrico E1 na distância D1, né? Então, vamos lá. Perceba que a gente está utilizando prefixo, ou seja, se é nanocoulomb é 10 elevado a menos 9, ok? Bem, aqui eu estou omitindo a parte das unidades, né? Do Newton, do metro quadrado, do coulomb ao quadrado. Eu só estou utilizando com os números. Mas depois eu vou mostrar a técnica, que é onde a gente vai descobrir que o campo elétrico é Newton por Coulomb, beleza? Então vamos lá, vamos continuar o nosso raciocínio. Podemos utilizar a calculadora científica para chegarmos na nossa equação, ok? Ok, a gente já chegou. Quem está mais afiado, como eu, né? A gente percebe que tem 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 9, eles vão acabar se alterando, né? Vai ficar um 10 elevado a 0, 10 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, só basta multiplicar esses dois. 1 elevado ao quadrado só pode ser 1, então é bem simples. Então, a gente ficou 9 vezes 20 igual a 180 Newton Coulomb. Newton por Coulomb. Agora, como a gente poderia dizer que essa unidade é Newton Coulomb? Basta a gente se atentar desta maneira. É 1. Vamos, em vez de substituir pelas letras que se representam, né? Tanto a constante elétrica, a carga e a distância, a gente vai colocar as unidades dela. No caso, Newton, metro quadrado, por Coulomb ao quadrado. E aqui vamos multiplicar por Coulomb, né? Porque carga é Coulomb. E a distância ao quadrado, se é metro, possuímos agora metro ao quadrado. Bem, se conseguimos utilizar um certo algebrismo aqui, podemos ver que isso aqui é uma fração. Então, podemos reorganizar e colocar Newton, metro quadrado, por Coulomb. E isso aqui é uma outra fração, correto? Então, a gente pode colocar dessa forma. Coulomb ao quadrado vezes Coulomb dividido por metro quadrado.
ok? E o que vai acontecer? Eu não tenho esse valor aqui com esse valor. Se eu tivesse um valor somando aqui, já não poderíamos fazer dessa maneira. Mas como só tem ele, nitidamente ele, ou um outro valor multiplicando, como é no caso do Newton vezes metro quadrado, a gente pode pegar esses dois valores e cortar eles. Mesma coisa com o Coulomb. Então a gente tem Newton por Coulomb, que é justamente a unidade de campo elétrico, ok? Então, para caso alguém queira utilizar o algebrismo para a gente conseguir a unidade que está sendo utilizada, é esse o princípio. Obviamente que você poderia colocar essas unidades respectivas em cada elemento, só que a equação ficaria extremamente grande e não há necessidade disso, correto? Então, vamos fazer o nosso segundo exercício. Agora, no nosso segundo exercício, no caso o exercício 9, ele fala também, ele quer saber a intensidade e o sentido do campo elétrico. Obviamente o sentido vai ser o mesmo do exercício anterior, mas a intensidade do campo vai ser diferente. Perceba que a gente tem uma distância ao quadrado. Podemos utilizar o mesmo princípio, já que a carga é igual, podemos saber que os números elevados eles vão acabar se anulando, né? Então a gente já possui de cara 180 aqui neste elemento. Só que o que altera aqui é a nossa distância. Ele quer saber agora numa distância de 2 metros. Então, se a gente utilizar esse mesmo princípio, a distância de 2 metros vai acontecer que bem, agora que pegamos o valor, 180 dividido por 4, dá 180 dividido por 4 é igual a 45, pois 4 vezes o 5 dá 20, e o 20 somado com os 4 aqui dá 16, ou seja, 160 mais 20 é igual a 180. Então, é 45. Newton por Coulomb, é claro, porque estamos trabalhando com o nosso campo. O que acontece com a intensidade do campo elétrico quando a distância em relação à carga geradora dobra de valor? Percebemos que no primeiro exercício e no segundo exercício, quando tivemos a distância de 1 metro, possuímos um valor de 180. E quando passamos para E2, possuímos um campo elétrico de 45. Ou seja, percebemos que esse valor 45 ele é menos da metade do nosso campo, ou seja, ele diminui bruscamente conforme a gente vai se distanciando, que é em relação à distância, correto? Ou seja, podemos dizer que o valor do campo elétrico diminui conforme o quadrado da sua distância. Ou seja, se é 2 metros, ele vai pelo quadrado da distância, 180 dividido pelos 4 metros, no caso 4 metros quadrados, a gente vai ter uma redução de 45. O 45 vai ser o seu campo em Newton por Coulomb. Entendido? Então, a intensidade do campo reduz para 1/4. Então, pessoal, eu agradeço por vocês estarem aí assistindo os nossos vídeos. Caso você tenha gostado da resolução, tenha compreendido, ou tenha uma sugestão, alguma coisa assim, pode estar comentando, se inscrevendo no nosso canal, para a gente continuar com os nossos estudos. Então, te vejo no próximo vídeo.